Amém, queridos e amados irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos podermos desfrutar da palavra de Deus e estamos liberando essa série de mensagens baseado no título Chamados, Escolhidos e Fiéis. E hoje nós vamos compartilhar a mensagem de número 4, a primeira parte, a parte 1 dessa mensagem, que fala sobre o sacerdócio de Cristo. Nós sabemos que Deus quer nos salvar plenamente, como nós vimos em mensagem anterior. A salvação de Deus, ela é uma salvação plena. Deus não só quer salvar o nosso espírito, quando cremos no Senhor Jesus pela primeira vez, mas também Ele quer salvar a nossa alma e, por fim, Ele quer também salvar o nosso corpo, ou seja, glorificar o nosso corpo. Por isso, irmãos, podemos dizer que após a sua morte e a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, conforme João 1,14, ele era o unigênito do Pai, que ele veio cheio de graça e de verdade. Mas depois da sua morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Então isso se indica que o Senhor Jesus, quando ele veio como o Filho único de Deus. Ele era o unigênito de Deus. Mas Deus não queria ter apenas um filho. Deus queria ter muitos e muitos filhos. Por isso, Jesus veio com essa missão de gerar muitos filhos para Deus. E isso ele o fez através da sua morte de cruz. Mas no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele tornou-se um Espírito que dá vida e agora entrou em nós para nos gerar filhos de Deus. Por isso, amados irmãos, Jesus Cristo hoje, depois da sua ressurreição e ascensão, ele se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. E está escrito isso em Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, que diz assim, Hebreus 5:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como nosso Melquisedeque, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo hoje, ele está com o objetivo de nos salvar plenamente. Ele quer salvar o nosso espírito, está salvando a nossa alma, e quando ele voltar, no seu retorno a essa terra, ele também vai salvar e glorificar o nosso corpo. Então esse é o objetivo de Jesus hoje, está ministrando no seu sacerdócio celestial. Ele está trabalhando em nós, ele está nos salvando, nos aperfeiçoando, para nós termos um corpo segundo o corpo da sua glória. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, embora nós sejamos imperfeitos ainda, né? Vivendo aqui a vida cristã, a vida da igreja, nós ainda não alcançamos a perfeição, mas o Senhor, ele está trabalhando em nós para nos fazer perfeito, certo? E foi por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, diz, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o Senhor Jesus, na sua morte, nós sabemos que o véu do templo foi rasgado em duas partes, de cima para baixo, e isso indica que Jesus agora abriu um novo e vivo caminho, no qual todos nós que cremos nele podemos adentrar o véu, entrar no Santo dos Santos. Ou seja, nós fomos agora transportados das trevas para a luz, do reino de Satanás para o reino de Deus. Agora nós podemos entrar e habitar em Deus. Agora, Jesus Cristo, que veio
para nos introduzir no Pai, por meio da sua morte e ressurreição. Agora ele cumpriu essa promessa de que nos levaria para onde ele estava. Ele estava no Pai, ele era o Pai, e agora nós também, depois da sua morte e ressurreição, fomos introduzidos em Deus Pai. Agora, o novo e vivo caminho foi aberto por meio da crucificação do Senhor e da sua ressurreição. Todos fomos introduzidos em Deus. Agora nos tornamos um com Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso Cristo hoje está ministrando como sumo sacerdote, como diz em Hebreus 5, 5 a 6, que nós lemos. Ele hoje está nos céus, ele também veio a essa terra como Espírito, ele é o Consolador, não é? O Espírito prometido, e ele está aqui também como Espírito hoje trabalhando em nós para nos fazer pessoas aperfeiçoadas, certo? Ele está nos aperfeiçoando e está nos levando à perfeição. Então está escrito também em Mateus capítulo 5, versículos 48. Mateus 5, 48, ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então o Senhor aqui fala para os seus discípulos, para todos nós que somos seus discípulos, que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. É interessante que aqui mostra que o alvo de Deus, a meta de Deus, é nos fazer perfeito, assim como o perfeito é o Pai. Mas quando nós olhamos na nossa vida cristã, no nosso viver diário, a gente vê que nós ainda somos muito falhos, temos muito pecados, muita carência, temos muita fraqueza, mas o Senhor Jesus disse que nós temos que ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai celeste. Então, irmãos, é interessante isso aqui, porque Jesus, ele não falou que nós temos que ser perfeito, como perfeito é o nosso Deus. Ele falou que nós devemos ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Então, ele mostra que para sermos perfeitos, nós hoje fomos gerados filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, está escrito isso no Evangelho de João, versículo 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, amados, para que nós possamos ser como nosso Pai é necessário que Jesus pudesse trazer para nós a vida perfeita de Deus. E foi o que ele fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso, hoje, quando nós nos convertemos e cremos em Jesus e o recebemos, nós recebemos hoje a vida eterna, a vida divina. Essa vida divina é perfeita porque Deus é perfeito. Agora, nós não somos apenas criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus. Jesus era o Filho unigênito que veio trazer essa vida divina para ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Então, não somente agora Jesus tem a vida divina e se tornou um homem perfeito, mas ele quer agora também, por meio dessa vida, aperfeiçoar muitos filhos para conduzi-los à glória. Então, amados irmãos, como é que pessoas como nós, tão pecaminosas, tão frágeis, tão fracas, mortais, não é? Podemos nos tornar perfeitos como Deus é perfeito, porque Deus não tem pecado, não é? Deus é totalmente perfeito.
Então, isso significa que nós, para sermos como Deus é, nós precisamos ser trabalhados pela natureza divina. Essa natureza divina, essa vida divina, já foi colocada dentro de nós por meio da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ele se tornou um Espírito que dá vida, e quando nós o recebemos, recebemos então esse que é perfeito, esse que tem a vida perfeita, e essa vida que entrou em nosso espírito, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, essa vida agora precisa crescer em nós, e essa vida precisa ir nos aperfeiçoando, até nós nos tornarmos totalmente salvos, não só em nosso espírito, mas em nossa alma, e na sua volta, o nosso corpo também será salvo, será glorificado. Então, amados, nós, quando vemos Jesus falar essa palavra, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, isso não significa que nós temos que nos esforçar para ser como Deus é, porque jamais nenhum esforço de homem algum, nem mesmo por meio da lei, no Velho Testamento, nenhum homem jamais foi como Deus é. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, como uma ilustração, nós podemos dizer, como então eu posso ser perfeito, se perfeito é somente o nosso Pai? E isso é uma questão de relacionamento de vida. Ser perfeito não é uma questão de nós nos esforçarmos para ter comportamento, né, como Deus é, como Jesus viveu, mas é uma questão de nós permitirmos que a vida cresça e andar por essa vida divina, andar pelo Espírito. Quando nós exercitamos o nosso Espírito e vivemos por meio do Espírito, então nós vamos sendo aperfeiçoados por essa vida e por essa natureza divina que hoje está dentro de cada um de nós. Porque como é que você pode chegar para um porco, que é um animal que gosta de lama, se despojar na lama, não é? Como é que você pode dizer a ele que ele deve ser igual a uma ovelha, que não gosta de lama, que só come coisas boas, capim, certo? Então, jamais um porco será igual a uma ovelha, porque enquanto o porco gosta de lama, a ovelha gosta de capim, gosta de coisa limpa. Então, para que o porco seja igual à ovelha, é necessário que o porco tenha a natureza e a vida da ovelha. Então, se tirar a vida da ovelha e fizer um implante no porco, daí o porco vai viver como vive a ovelha. Assim também éramos nós no passado. Nós éramos pecadores, natureza do pecado, vivíamos no mundo, nas trevas, mas um dia a vida que estava nele, que era a luz dos homens, brilhou em nós. Jesus nos iluminou, nos levou ao arrependimento, nós cremos nele, recebemos, e quando recebemos ele, Jesus, ele dispensou para dentro de nós a sua vida divina, a vida do Pai. E agora nós podemos viver como Jesus viveu e podemos ser como Deus é, não por esforço, mas por desfrutarmos da vida divina. Como diz Pedro, em 2 Pedro, hoje nós somos participantes da natureza divina. O Senhor nos levou a ser participantes da sua vida e natureza, para nos livrar da corrupção que há no mundo. Então, essa é a maneira de Deus nos aperfeiçoar para sermos conforme o nosso Pai Celeste, conforme Deus, é nós vivermos e andarmos de acordo à vida divina, que agora está no nosso espírito, que está dentro de cada um de nós. Porque a Bíblia nos mostra que nem mesmo a lei, se nós buscarmos viver de acordo à lei, nos esforçarmos para guardar toda a lei de Deus, essa lei também não nos aperfeiçoa. E aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz assim:
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, quanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Versículo 4, então, diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento, não é, que era ordenado pela lei que Deus deu a Moisés, jamais conseguiam aperfeiçoar os homens, porque se aquele sacrifício que era dado ano após ano pudesse aperfeiçoar, não precisaria Jesus vir a essa terra, não precisaria Deus se tornar um homem para trazer para nós essa tão grande salvação que é através da sua vida divina. Não precisaria, bastava praticar a lei conforme o Velho Testamento. Só que aquela lei que era praticada pelo povo de Israel nunca aperfeiçoou ninguém. Jamais as pessoas eram aperfeiçoadas pela lei, porque a função da lei era expor o pecado que estava no interior do homem. A lei exigia e a lei expunha a fraqueza do homem, o pecado que está dentro do homem. Porque se não houver a lei, ninguém teria conhecimento do pecado, diz a Bíblia. Mas vindo a lei, o pecado foi aviltado, ou seja, ele foi exposto. Deus trouxe à tona o pecado que habitava no homem. Portanto, a lei teve essa função de expor o pecado que está habitando no homem. Por isso, toda vez que o homem tenta guardar a lei de Deus, ele cai, ele fracassa, porque dentro dele tem algo chamado pecado. E a lei só faz trazer cada vez mais à tona o pecado que o homem comete. E podemos dizer também que a lei era apenas uma sombra, uma figura da realidade do que Cristo é, do que Deus é. Por isso a lei não conseguia aperfeiçoar o homem. Mesmo aqueles sacrifícios que eram dados não aperfeiçoava o homem, não conseguia remover o pecado do homem. Daí nós podemos então ver que em João 1,17 diz no Evangelho que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, isso mostra que a lei que foi dada por Moisés era apenas uma sombra, uma figura da realidade que é Jesus. Quando Jesus veio, a graça veio, a realidade veio, certo? Então, hoje, todos nós precisamos ser aperfeiçoados, mas não por tentar guardar a lei, mas por desfrutarmos da graça de Cristo. Não é? A graça de Cristo nos basta, e a graça de Cristo pode, sim, nos aperfeiçoar. Por isso a Bíblia diz em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje nós precisamos de Cristo como graça, e nós estamos, então, na era da graça, que é a era da igreja. E, então, o Senhor está no seu ministério celestial, irmãos, trabalhando dia após dia para nos aperfeiçoar por meio da sua graça, levando-nos a crescer na vida divina que Ele depositou e dispensou a nós por meio da sua morte e da sua ressurreição. É por isso que Cristo, Ele é perfeito.
Cristo é o único que foi perfeito, é o único que é perfeito, mas Ele está nos aperfeiçoando hoje na vida da igreja. Então, podemos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, versículo 8 diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo mostra aqui que o amor é em amor que o Senhor nos aperfeiçoa, e Deus é amor. Deus tem a natureza dele, que é a natureza de Deus, o próprio Deus é amor. E essa vida e natureza de Deus foi dispensada a nós quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje, nós precisamos das profecias, não é? Dos profetas, para nos aperfeiçoar. Mas um dia isso vai ter fim. Não precisaremos mais, quando o Senhor Jesus voltar, de profetas nem de profecias, porque tudo terá sido cumprido pelo Senhor Jesus. Por isso ele diz aqui que, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele fala logo no versículo 11 que eu era menino e falava como menino. Então, ele está mostrando aqui que, à medida que na vida da igreja nós vamos crescendo em vida, e esse que é perfeito está nos aperfeiçoando, não é? Então, a tendência, se nós permitirmos que ele trabalhe em nós, que ele nos aperfeiçoe, é que nós deixemos de ser menino para nos tornar homem e desistir das próprias coisas de menino. Então, é isso que Deus está fazendo em nós, nos tirando de filhos tecno, que é filho criança, e trabalhando sua vida, sua natureza em nós, dispensando através da sua palavra, dos profetas, não é? Trabalhando em nós para nos tirar do estágio de menino e nos levar ao estágio de ser homem, ou seja, filhos ruios, filhos maduros de Deus. Esse é o propósito pelo qual o Senhor hoje está ministrando no seu ministério celestial, não é? É para exatamente nos fazer crescer até alcançar a maturidade. E aí nós temos esse fato aqui registrado como uma base sólida, né? Em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, hoje Deus deu homens dons, não é? Na igreja, hoje esses homens dons são profetas, evangelistas, não é? Pastores, mestres, apóstolos. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem-dom, e ele, então, foi usado por Deus para que saísse de cidade em cidade, pregando o evangelho,
E aqueles que iam se convertendo, crendo no Senhor Jesus, se tornavam ali, então, a igreja como o reino de Deus, e, através do ministrar da palavra de Deus a eles, então essas pessoas iam sendo aperfeiçoadas e crescendo em vida, com vista a alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo e serem aperfeiçoados. Então, o ministério nosso hoje é, na verdade, o ministério de Deus, hoje é para nos aperfeiçoar, não é? E no capítulo 5, versículo 25 em diante, diz assim, de Efésios: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então é isso que hoje o Ministério da Palavra está fazendo em nossas vidas, está levando-nos a sermos aperfeiçoados por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a palavra de Deus nos santifica, nos purifica, tira a ruga, as velhices, os defeitos que ainda temos e vai nos aperfeiçoando. Por isso que no Evangelho de João 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade, é a realidade. E essa palavra hoje está nos santificando, está nos aperfeiçoando. Ó Senhor Jesus! Por isso, amados irmãos, nós devemos estar claros de que a lei não pode fazer nada por nós. A lei de Deus não pode fazer nada por nós, não pode nos aperfeiçoar. Foi necessário que Jesus viesse com uma realidade de tudo que está na lei para, de fato, nos fazer pessoas perfeitas. Nós vimos ali em João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, João Batista apresentou Jesus ao povo dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é a realidade das ofertas do Velho Testamento. No passado, no Velho Testamento, quando o israelita pecava, ele podia pegar um animal, um cordeiro, levava até o tabernáculo ou até o templo, e ali o sacerdote podia imolar aquele animal era sacrificado para perdoar o pecado daquele israelita que pecou. E quando ele saía dali, ele saía justificado. Mas o pecado não era removido, era coberto, porque a lei não pode remover o pecado. Mas quando Jesus veio, ele veio com uma realidade daquela oferta. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus não apenas cobre, ele tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morreu na cruz como o Cordeiro de Deus, ele tirou de uma vez por toda e para todo sempre o nosso pecado, justamente para nos aperfeiçoar e nós sermos semelhante ao Senhor. Ó Senhor Jesus! E para encerrar, nós temos aqui no Velho Testamento a figura em Êxodo, capítulo 30, nós temos a composição do óleo da unção, que o Senhor pediu que Moisés fizesse, esse composto. Isso está em Êxodo 30, versículo 22. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida, 500 siclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 siclos,
e de cálamo aromático 250 siclo, e de cássia 500 siclo, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 hin. Então aqui nós temos um óleo, não é? Composto de várias ervas. Nós temos a mirra fluida. Então essa mirra representa o quê? Mirra representa a morte do Senhor Jesus. E depois ele fala que juntasse a essa mirra a metade, 250 ciclos de cinamomo. O cinamomo representa a eficácia da morte de Jesus. Enquanto a mirra representa a morte, o cinamomo representa a eficácia da morte do Senhor Jesus. E depois nós temos aqui o cálamo aromático, que representa também a sua ressurreição. E temos a cássia, que representa aqui também a eficácia da sua ressurreição. Então, Cristo morreu e a sua morte tem uma eficácia hoje no nosso viver, não é? Essa morte de Cristo veio também destruir o diabo. Foi na cruz que ele destruiu o diabo e foi na cruz que ele venceu todas as coisas. Portanto, quando nós tomamos a cruz de Cristo hoje, também nós levamos à morte todas as coisas negativas que há em nós. Tem uma eficácia a morte. E depois nós temos a ressurreição de Cristo aqui, exemplificada nesse cálamo. E temos a cássia, que é a eficácia da sua ressurreição. Então, a morte e a ressurreição do Senhor está implícita na sua humanidade, porque Jesus se tornou carne, se tornou um homem, e ele viveu aqui uma vida perfeita, não é? Ele foi um perfeito homem e foi um Deus completo. Por isso aqui, um hin de azeite representa o Espírito. Então, após a sua morte e a sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. 1 João 15, 45 mostra isso, né? E nesse Espírito, que é o Espírito, nós temos hoje a morte, o viver humano de Cristo, temos a morte de Cristo, a eficácia da sua morte, temos também nesse Espírito a ressurreição de Cristo e temos também a eficácia da sua ressurreição. Tudo isso está em o Espírito. É por isso, queridos irmãos, que em João, capítulo 7, o Evangelho de João, capítulo 7, João 7, 39, diz assim, eu vou ler do 37 em diante para termos uma melhor visão. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E no 39, então, diz, isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando Jesus estava aqui na terra, nos seus 33 anos e meio de ministério, quando ele estava falando essas palavras aqui em João 7 para os seus discípulos, aqui João então mostra que ainda ele não podia dar o Espírito para nós, porque o Espírito não era. E por que o Espírito não era? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
E quando ele foi glorificado? Após a sua morte e a sua ressurreição. Então, ele foi introduzido na glória. Não é? A sua humanidade se tornou filho de Deus. Ele se tornou, então, o primogênito entre muitos irmãos. E agora, esse Espírito, ele não estava pronto naquele período, mas após a morte e a ressurreição de Jesus, ele agora está pronto. Nesse Espírito, o Espírito, nós temos agora toda a humanidade de Jesus e toda a sua divindade. Tudo está nesse O Espírito. E esse O Espírito hoje foi dispensado para dentro de nós. Por isso, hoje, quando nós andamos e vivemos no Espírito, nós podemos, então, desfrutar da sua humanidade elevada e podemos também desfrutar da sua morte e da sua ressurreição. E por meio de andarmos e vivermos no Espírito, podemos ser aperfeiçoados e nos tornar como o Senhor é. Portanto, queridos irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que hoje Deus está trabalhando para salvar nossa alma, porque o nosso espírito, quando cremos, já foi salvo. O nosso corpo, quando ele voltar, será transformado num abrir e fechar de olho, não é? Diz lá em Coríntios. Mas hoje, na era da igreja, na era da graça, estamos vivendo hoje, Deus quer salvar a nossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, diz 1 Pedro 9, a salvação da vossa alma. Então, hoje, nós temos que permitir que Deus salve a nossa alma, para que, quando Ele voltar, nós possamos reinar com Ele durante 1000 anos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos faça cooperadores para sermos aperfeiçoados, a fim de que um dia possamos dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima mensagem. Jesus é o Senhor.